Logo nesse fim de tarde, então, o Hugo Mota ele fez essa publicação, né, dizendo que na conversa, então, com a deputada Sâmia, e também com o líder do PT, o Lindenberg Faria, eles fizeram aí um acordo para que, então, se estabelecesse o fim da greve de fome do Glauber Braga. E aí, gente, qual que é o trâmite agora, tá? O que vai acontecer? O processo de cassação do Glauber Braga, ele foi aprovado, então, na quarta-feira, na última quarta-feira, né? E ele, pelo rito, ele iria, como vai, para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, para ser julgado. Só que o que foi estabelecido a partir desse acordo, que terá então esse tempo, né, esses 60 dias, para que então a equipe de defesa do Glauber Braga possa se organizar para a defesa, e aí vai depender realmente da decisão da CCJ, né? Se aprova o processo de cassação, e aí sim o processo ele vai para o plenário, portanto, para a votação dos deputados em sessão, ou então se o processo volta para a comissão de ética. E o que tem se conversado, o que tem se falado nos bastidores, e que o acordo vai ser esse, tá, gente? Possivelmente a CCJ votará para devolver para a comissão de ética, e ali na comissão de ética, possivelmente o processo de cassação ele pode vir a ser não é cancelado, arquivado, na verdade. É arquivado. Então, é isso que vai acontecer, tá? O que a gente tem, então, de informação, o Glauber Braga, ele passou 9 dias em greve de fome, ele ficou dormindo, permaneceu ali no plenário, né, na sala 5, no plenário, onde aconteceu a sessão do Conselho de Ética. E esse acordo com o Hugo Mota, ele foi então estabelecido junto, conversado com a deputada Sâmia Bonfim e com o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Faria. Como eu disse, né, o Hugo Mota, então, ele disse que após a deliberação da CCJ, qualquer que seja ela, ou seja, né, como eu disse para vocês, aprovando ou não aprovando o pedido de cassação, não submeteremos o caso do deputado no plenário, né, da Câmara, antes de 2 meses, 60 dias. E aí, então, vai ser esse processo da defesa do deputado Glauber Braga. Aí, após esse período, dependendo do resultado, é que a situação vai para o plenário, ou, como eu disse para vocês, aí a gente vai acompanhar e a gente vai atualizando para vocês aqui, possivelmente o que está colocado aí nos bastidores é que esse processo volte para a comissão de ética, até porque ao longo desses 2 meses o que vai ter é resistência, luta, permanecer em alerta, além da defesa do deputado Glauber Braga, como todos esses parlamentares e toda a resistência que se aglutinou em torno do deputado. Lembrem que ao longo dessa última semana, então, como eu disse, né, ele recebeu a visita de ministros do governo, né, a Gleisi Hoffmann, do Sidônio Palmeira, que é o secretário de comunicação, da ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, do Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, da Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres, da Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Originários, e do Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Então é isso, gente. O que nós temos de informação é que a greve de fome ela acabou hoje, e aqui eu vou mostrar para vocês o Mauro Lopes, que tá com a gente aqui, ele estava acompanhando e ele gravou enquanto o Glauber Braga ele fazia o anúncio, então, desse acordo do fim da greve de fome. Vamos acompanhar aqui, olha só. Aqui, quando a gente terminar essa etapa do nosso encontro, nós vamos sair juntos, inclusive para dialogar com quem está lá fora. Depois de todas as intervenções, tudo que foi acumulado aqui, a partir da proposta que foi
representada por Sâmia, ali eu vou anunciar... Tá um pouco baixo, né, gente? Vão me dizendo aí se vocês estão conseguindo ouvir. Vou até voltar um pouquinho aqui, porque eu falei em cima, tá? Todas as intervenções, tudo que foi acumulado aqui, a partir da proposta que foi representada por Sâmia, ali eu vou anunciar a suspensão da greve. Mas eu queria fazer agradecimentos, não anotei nada, mas eu quero fazer agradecimentos e depois quero falar da política, ou seja, onde é que nós estamos politicamente, quais são as próximas etapas, para onde que nós vamos, né? E para onde nós estamos nos organizando para ir. Eu estou falando desse lugar aqui, dessa cadeira. Minha irmã que está ali atrás, o tempo inteiro eu falei que ia tirar essa foto do Roberto Campos, que está aqui atrás. Aí ela falou, não tira. Não tira. O pessoal falou, mas por que? Preocupado com mais um processo? Não tira, porque é importante você saber exatamente onde está, né? Ou seja, o que é esse espaço e essa representação que está aqui atrás também. Mas daqui a pouco a gente vai tratar disso politicamente. Eu quero começar agradecendo a Sâmia, que fez tudo que era possível e impossível durante esse período para poder garantir que a gente chegasse até aqui. Eu sei que pode ter sido difícil para todo mundo, mas eu sei o quão difícil foi para ela, né? E, ao mesmo tempo, conseguir compatibilizar o que é essa dificuldade, essa dor, mantendo a linha política, muitas vezes, inclusive, tendo que discutir a linha política no meio das maiores pressões e com as diferenças cotidianas que a gente tem de linhas, porque tem muita pressão ocorrendo ao mesmo tempo. Então, eu fiquei completamente tranquilo de saber que Sâmia estava conduzindo a articulação política e estava sendo porta-voz nesse período que eu tomei a decisão de não falar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque ali fora nós vamos dar uma entrevista. Então, agradecendo bem por tudo. As nossas famílias estão aqui. Minha sogra, amor do coração, meu pai que está ali atrás, falou que não queria sentar aqui perto, Ivana que está aqui, está por aqui. E a quem da família que não está aqui, mas manda mensagem, preocupado, querendo saber como é que estão as coisas, né? Então, quando Ivana chegou, eu falei isso para ela, eu percebi a importância, ainda maior da presença de vocês aqui, quando alguém perguntou quando chegaram, e eu me dei conta de como era quando não estavam, né? Então, agradecer demais. Eu quero agradecer e eu queria pedir, eu sei que eles e elas não gostam, mas eu queria pedir para levantar, para a gente poder dar uma salva de palmas, para o pessoal que se revezou na rotina aqui durante esses 10 dias.
Bom, e aí como ele disse, ele deu entrevista, eh, assim que ele saiu, né, claro, toda a imprensa ali estava aguardando, e eu quero mostrar para vocês aqui, gente, esse momento, olha só. Gente, eu estou, nesse momento, suspendendo a greve de fome que a gente anunciou há 9 dias. Essa suspensão da greve de fome, depois de dialogar com os movimentos, depois de conversar muito numa reunião que agora durou bastante tempo, vem depois de um compromisso que foi assumido pelo presidente da Câmara, depois de uma articulação que envolveu diversos parlamentares, que envolveu principalmente Sâmia e o deputado Lindbergh, Talíria, que está aqui também, junto com a gente, e diversos outros parlamentares. Ele, então, dá a sinalização e faz uma publicação, na prática, suspendendo a deliberação do Conselho de Ética, no plenário, nesse semestre. Porque o prazo de 2 meses, para além do prazo da CCJ, evidentemente faz com que essa deliberação não aconteça nesse semestre, antes do recesso parlamentar. Agora, eu quero agradecer profundamente a todos os movimentos sociais, a todas as organizações políticas, a cada militante e a cada pessoa nos mais variados locais que deram peso a essa denúncia. Bom, tá aí, gente, foi a entrevista toda, tá? Parte dessa entrevista colocada. E vamos agora a gente vai acompanhar, né, como o Glauber Braga ele acabou de dizer, tem o próprio prazo protocolar da CCJ, e para além do prazo da CCJ, vejam, a informação é essa, tá? Independente do resultado, do que vier a acontecer, ou seja, se aprovado, vai para o plenário. Se reprovado, ou seja, se não passar o processo, ele volta para o conselho de ética. Mas independente do resultado, o acordo com o Hugo Mota é prazo de 60 dias, tá. E aí o que se tem de informação de bastidores é justamente o que, voltando para o conselho de ética, esse processo venha a ser arquivado, claro, a depender da resistência, da luta, da defesa do deputado, né, dessa vigilância permanente em relação a esse pedido de cassação, né. Então, é uma vitória, né, é uma batalha vencida, uma guerra que foi travada. Então, agora realmente é acompanharmos aí o que vai acontecer, mas para essa véspera de feriado, inclusive, né, esse feriado cristão, eu não sei quem vai trabalhar, quem não vai trabalhar aí, gente. Eu sei que nós do Farol Brasil estaremos descansando, né, estaremos de folga, tanto amanhã como segunda-feira. Então acompanhem aí a programação toda que já tem, mas aí o que eu queria dizer é que para então, a informação dessa véspera de feriado é que é uma felicidade mesmo, né, de podermos noticiar essa decisão, esse acordo que aconteceu, mas é permanecer em alerta, porque é uma guerra, né. Glauber Braga ele, tá fazendo um enfrentamento mesmo e uma guerra contra esse banditismo estabelecido, começando pelo Eduardo Cunha, passando pelo Arthur Lira. E então o que a gente tem, eu tô falando do Eduardo Cunha, porque eu não sei se vocês se lembram, mas o Glauber Braga ele não tem medo de falar
o que essas pessoas são, né, tanto o Eduardo Cunha como o Arthur Lira, e fazer as devidas denúncias, né, os devidos, posicionamentos mesmo em relação, neste momento, ao orçamento secreto, a esse escoamento do, dinheiro público para essas emendas parlamentares que sequer a gente tem um mínimo de transparência. E aí que isso acabou virando esse processo que está sendo tocado pelo Flávio Dino lá no judiciário, lá no Supremo, né, que chegou a inclusive a suspender parte dessas emendas, né, desse dinheiro das emendas, justamente para que se exigisse o mínimo, que é transparência, né, é recurso público. Não se sabe o que acontece quando essas emendas vão país afora. E o Glauber Braga, ele tem feito justamente esse apontamento, que é uma prerrogativa do parlamentar. O parlamentar, ele também tem na sua função fiscalizar e denunciar. Pergunte se algumas das denúncias que foram apresentadas pelo Glauber Braga chegaram no Conselho de Ética. Não chegaram. Sequer foram apresentadas para ter uma discussão no Conselho de Ética. 50 bilhões, Evandro Machado, tá me ajudando aqui nos 50 bilhões. Bilhões. Sabe? Então isso não é uma guerra, isso não é a discussão lá, a ofensa que o Glauber Braga recebeu na perseguição daquele moleque, eu tô falando moleque do jeito mais, ofensivo mesmo, que é o Gabriel Costenaro, aquele moleque de recado do MBL, né, que é financiado para poder perseguir o Glauber Braga e outras pessoas no mandato, para poder ofender, que é um modus operandi, inclusive do MBL. Eles fazem isso, bota celular na cara da pessoa, começa a ofender, a xingar, para justamente fomentar algum tipo de reação. Isso é tática fascista, né? Para acuse-os aquilo que você é. Na verdade, eles são violentos, eles são ofensivos, e eles tentam provocar aí, algum tipo de reação na pessoa. E não é sobre isso. Diversos casos de agressão estão no histórico da Câmara dos Deputados, diversos casos. Agressão de todas as ordens, inclusive. Agressão contra a mulher, agressão contra o jornalista. E nada, absolutamente nada aconteceu. No máximo, uma advertência, né, alguma representação ali mais informal ou mais formalizada que seja, mas só isso. Então é explícita a perseguição contra o Glauber Braga. E o que a gente realmente precisa, como o Araújo está falando aqui, é de coragem, né, de parlamentares, como o Glauber Braga, entre todos os outros que estavam, inclusive, no Conselho de Ética ali, né, mas assim, é preciso se criar uma frente parlamentar de denúncia contra o orçamento secreto, de denúncia contra o banditismo desse grupo organizado pelo Arthur Lira. É mais do que necessário isso. É lamentável mesmo a gente não ter visto uma exposição do presidente Lula. Eu acho, aqui, muito particularmente, eu, Thalita, acho que certamente o presidente Lula, pelo seu histórico, né, pelas suas lutas e etc., certamente ele apoia o Glauber Braga. Certamente. Mas em nome daquilo que se chama de governabilidade, em nome de, não se criar nenhuma situação ali com o Congresso, em particular com o presidente da Câmara, o presidente escolhe ficar em silêncio. É evidente que é muito estratégico os ministros todos do governo terem ido lá para justamente mostrar o apoio, a Gleisi Hoffmann, né, a Macaé Evaristo, a Sônia Guajajara, que é do mesmo partido do Glauber, então, evidentemente que iria. É evidente que tudo isso tá, para além de ser legítimo e coerente,
era ali mais do que esperado. Agora, em nome dessa governabilidade, em nome dessa escolha, porque é uma escolha, gente, é uma escolha de não fazer um enfrentamento político, um posicionamento político, o presidente Lula escolhe ficar em silêncio publicamente. Eu, de novo, eu realmente acredito que o presidente Lula apoia o Glauber Braga, né? Eu realmente acredito, de verdade, né? Tô me trazendo o benefício aqui da ingenuidade. Não é assim, eu tenho certeza, sabe? Mas ele realmente escolhe ficar em silêncio. Ficar em silêncio. Né? Assim como escolheu, por exemplo, assim, isso são escolhas, tá, gente? Isso são realmente escolhas. Nada é feito aleatoriamente. Como ele escolheu dar legitimidade no dia seguinte em relação ao Noboa, ao presidente do Equador, uma eleição marcada por corrupção. Então são escolhas que o presidente faz, que o presidente Lula ele escolhe fazer, em nome, né, de não criar nenhum constrangimento, em nome de uma diplomacia, em nome são escolhas. Agora o que a gente aqui, se coloca enquanto um canal de esquerda, um portal de notícias que pretende, não, se abster de falar, é olhar para esse tipo de situação e poder, analisar ele. Então, assim, eu acho que é lamentável, de verdade, é lamentável. Se a gente está falando de um governo que se diz de esquerda, e a gente sabe que é um governo de frente ampla, mas um partido que se diz de esquerda, um presidente que se diz de esquerda, neste momento, um parlamentar de esquerda, com o histórico do Glauber Braga, combativo, fazendo uma denúncia seríssima em relação ao orçamento secreto, e o presidente escolhe não publicamente demonstrar um apoio. Ah, mas ele demonstrou apoio a partir do porque, né, a gente de novo, a gente pode tratar nesses termos. Ah, mas ele escolheu, de repente, fazer isso através dos ministros, né, o reca fica tudo muito implícito. Não, mas os ministros foram, a Gleisi Hoffmann, presidenta do partido, foi até lá, os outros ministros do governo também foram. Mas vejam, é greve de fome. O presidente Lula, ele tem na sua luta política a importância, o enfrentamento à fome nesse país. O recado que teria sido dado, sequer um tweet, um aceno para o Glauber Braga, um aceno, nada, nada, absolutamente nada. O mais puro silêncio. O mais puro silêncio. E aí, o que realmente a gente entende, pelo menos no meu entendimento, é que ele escolheu realmente não falar, sobre isso. Né, e aí a questão é que, acho que o mais importante disso tudo é que para além da luta institucional, digamos, né, dos acordos institucionais, né, de operar a a máquina estatal, né, de estar ali dentro dos meandros mesmo da burocracia do Estado, há uma luta política que precisa ser feita de fora para dentro. E o presidente escolhe não falar. Quando, quando o presidente Lula, recebeu a ordem de prisão, lá em abril de 2018, aqui só para fechar esse assunto, o Glauber Braga estava lá. Eu fui também, viu, gente? Eu fui também. Eu estava lá, no sindicato, lá em São Bernardo. Então, assim, tem momentos na vida política, tem determinados momentos, como esse, por exemplo, que não tem titubear, não tem pensar o que fazer, tem que se posicionar, tem que falar, tem que falar. Eu venho falando aqui sempre que a extrema direita, ela não tem medo de dizer a que veio e de fazer luta política. O Arthur Lira,
O tempo todo apareceu do lado do Bolsonaro. E se precisar, ele aparece amanhã também. Pergunta se ele tá preocupado. Não tá preocupado, nem um pouco. Ele vai aparecer do lado do Bolsonaro. Então, é isso que a gente tem, sabe. Eu tenho, gente, de verdade, assim, essa semana, em razão desse estudo, tá, não é um plano implementado, é um estudo que o governo fez e foi noticiado nos últimos dias, a respeito de se utilizar, a rede privada para poder tentar diminuir ou até zerar a fila de cirurgias de pessoas que estão, aguardando, né, para passarem por essa intervenção no via SUS. E aí, o X, inclusive, assim, já tem uns 2 dias que tá, um barata voa, né, assim como o X é mesmo, e aí ali fica realmente uma fogueira, né, um debate efusivo. E é muito, assim, é muito eu fico pensando, porque eu fiz algumas perguntas para algumas pessoas que se colocaram ali na defesa, a gente tá do mais da esquerda radical, de um campo que é mais crítico a uma a um direcionamento neoliberal do governo, a gente tem feito alguns enfrentamentos, tem feito alguns apontamentos e críticas do quanto isso, pode acarretar, de fato, a tirar o protagonismo, a importância do SUS, mas é um estudo que vai estar sendo feito e isso está colocado em debate. E que bom! Assim, o que eu realmente não entendo é porque existe um gado, uma galera que está organizado ali, um certo lulismo, petismo, que seja, e é muito doido, porque no X são muitas contas fake, inclusive, então não se sabe muito de onde vem. Eu, Thalita, por exemplo, escolhi não responder conta fake. Conta fake, gente que não mostra a cara, para mim é covarde, e gente covarde não merece atenção. Então eu não respondo. Mas o que se vê é uma perseguição a uma esquerda radical que está olhando criticamente para esse estudo e possível implementação a partir do SUS, sabe. E uma perseguição, assim, ofensiva, virulenta, porque a gente não pode criticar mais. Eu acho assim, eu realmente eu fico triste, de verdade. Triste, sabe, de ver aonde que está o rebaixamento, sabe, desse campo progressista, como ele está se organizando, e que ele está abrindo brecha para uma maneira de atuar, pelo menos ali, naquele contexto, como um gabinete do ódio. Eu fui xingada por diversas formas e várias vezes. Eu olho, eu falo: "Caramba", eu ia falar um palavrão aqui. "Não é possível, não é possível". Sabe, eu até fiz uma publicação, falei: "Gente, não pode mais criticar, que você é inimigo do Brasil, você é golpista, você é antipovo". Argumentos do tipo: "Ah, mas se a pessoa estiver morrendo na fila do SUS, vocês vão ser responsáveis por isso". Falei: "Gente, não é sobre isso". Quem, em sã consciência, que tem 2 neurônios concatenando e com o mínimo de humanidade, vai ser contra uma pessoa que está aguardando uma fila para poder fazer uma cirurgia e que essa cirurgia seja feita em caráter emergencial, ainda que numa rede privada. Ninguém, absolutamente ninguém. Não é sobre isso. Não é sobre isso. A questão é você sempre criar medidas paliativas que direcionem para a rede privada, que fortaleça a rede privada, e a medida paliativa ela se estabeleça. É isso, é basicamente isso. Apenas isso que a gente está apontando. O quanto isso é perigoso, o quanto esse tipo de medida que é sempre paliativo, é sempre emergencial, é sempre para resolver agora, para desafogar e etcétera, e isso não acaba. Para além, inclusive, de falar outras questões, né, de como a rede privada de saúde desse país trata as pessoas, mesmo aquelas que estão
pagando o plano de saúde, que muitas vezes precisam judicializar os seus casos para poderem serem atendidas, mesmo as que pagam. Imagine as que são oriundas do SUS. Então, assim, são muitas problemáticas. Então, no plano, no papel, no anúncio, na publicidade, é lindo, maravilhoso. Ninguém vai ser contra. Ninguém, ninguém. Isso é insano, é loucura. Absolutamente ninguém vai ser contra. Que se zere uma fila de cirurgia. Sabe, vai deixar a pessoa morrer? Vocês vão deixar a pessoa morrer. Teve gente que falou que o Jones vai ser a pessoa responsável por milhares de morte. Pelo amor de Deus, gente. Isso é insano, é insano. Não é sobre isso. Não é sobre isso, é sobre a gente poder olhar e para além disso, né, a gente olhar criticamente e poder olhar criticamente para isso, e poder falar sobre isso, para a gente poder travar um debate. A gente não defende tanto a democracia, não fala-se tanto de podermos ter democracia, de liberdade de expressão, e assim, aí o argumento que vem é: "Mas não é essa a hora, porque tem o fascismo, porque esse não é o momento de criticar", daí nunca vai ser o momento de criticar, nunca vai ser o momento de falar. Nunca vai ser, e aí é isso, né, um enquadramento de quando, a hora, o lugar, como que a gente vai poder criticar, que a gente vai poder olhar e ter dúvida e ter questionamentos. Nunca vai ser a hora. Que se você começar a falar agora, o fascismo vai voltar, a a extrema direita vai voltar, porque há uma guerra a ser travada. Bom, se há uma guerra a ser travada, então eu realmente peço para que essas pessoas, ao invés de vir xingar os web comunistas, que direcione então seu tempo, sua demanda, sua raiva contra os fascistas, não contra a esquerda, que uma esquerda que apoia, legitima um projeto de país que fortaleça o Estado brasileiro. Não que enfraqueça ele, que fortaleça o SUS. Olhar para um plano que está direcionando uma verba, um projeto para fortalecer rede privada e olhar criticamente, fazer questionamentos, ter um entendimento disso, fazer alertas a respeito de como esse tipo de proposta pode ser perigosa, em alguma medida, assim, digamos, na implementação, não no fato da execução em si, de fazer cirurgia. E aí a gente que é errado, veja, a gente que é errado, a gente que é burro, que é errado, que não sabe, que não tem informação, que enfim, aí tem de tudo. Pô, mas então se tem o fascismo, se tem isso etcétera, pô, então vão lá falar com a extrema direita, vão lá falar com os fascistas, sabe?